8 de janeiro, agosto de 2004. Prezado professor Orlando e equipe Salve Maria. Inicialmente, desejo expressar meus sinceros agradecimentos a toda a equipe do site Monfort por manter este excelente produto no ar apesar de todas as adversidades. Sou assíduo leitor e hoje, após alguma relutância, decidi enviar-lhes um e-mail a fim de compartilhar convosco minha crescente decepção com o descaso que nós, católico-fluminenses, somos tratados pelo casal Garotinho. Não vejo com nenhuma surpresa nem a promiscuidade que a nefasta dupla mescla as coisas de Estado com a pseudo-religião, nem a proliferação irracional e descontrolada das seitas neopentecostais. Entretanto, me causa grande desconforto, quiçá asco, a notícia reportada em anexo. Inicialmente, a violência dos bandidos, depois a barbárie do governo em admitir a presença de um reles expulsa-demônios atrai incautos para negociar uma crise de segurança pública. Como se não bastasse a ascensão dos abjetos políticos evangélicos ao Palácio das Laranjeiras, a cada dia temos que presenciar a onda evangélica que inunda nossos bairros e favelas. Gostaria de compartilhar minhas hipóteses com vocês, pois confesso que se tentar externar esta opinião na minha paróquia, serei inicialmente ridicularizado pelos ecumênicos, depois, quem sabe, excomungado. Minhas hipóteses estão exclusivamente calcadas nas observações da vida diária, nas minhas andanças e nas leituras de periódicos. Hipótese número 1. O aumento da violência urbana no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, é diretamente proporcional à expansão neopentecostal nos estratos mais carentes da sociedade. Hipótese 2. A expansão neopentecostal na sociedade brasileira influencia, incentiva e justifica, através da conversão, o aumento da criminalidade nas cidades. Hipótese 3. A relação entre ignorância, baixa escolaridade da massa, deficiências e ausências de incisiva atuação de nossa Igreja aceleram a difusão da violência através do aumento da criminalidade. Desejo intensamente buscar informações ou referências bibliográficas que possam comprovar ou refutar minhas hipóteses. Se for de vosso conhecimento algum ensaio ou estudo mais aprofundado sobre os temas, peço encarecidamente que, se possível, me enviem as referências. Ora et labora. A notícia na qual baseei meus comentários é a seguinte. O título é Benfica, o pastor e seus fiéis. Essa notícia foi publicada em 1/6/2004. Diz a notícia: ex-maître de um restaurante na orla de Copacabana, o pastor Marcos Pereira da Silva, nome exigido pelos presos amotinados na casa de custódia de Benfica para negociar o fim da rebelião iniciada no sábado, costuma dizer que é capaz de expulsar demônios do corpo de um homem com uma oração e um toque em sua cabeça. Falante e carismático, o pastor se dedica há 13 anos a um trabalho assistencial em delegacias e presídios do Rio. Essa não é a primeira vez que presos rebelados exigem seu nome para participar das negociações. Em 2002, Marcos Pereira da Silva ajudou a pôr fim à rebelião em Bangu 5, fundador da Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias, que abriga entre os fiéis as irmãs de Marcinho VP, do Complexo do Alemão. O pastor diz que sonha com a construção de um centro de auxílio a ex-criminosos e orgulha-se de ter acesso a locais onde o policial não entra. Marcos começou a sua carreira como fiel da Igreja Assembleia de Deus, que apesar do nome semelhante, não tem nada a ver com a sua. O pastor diz que resolveu fundar a própria igreja quando deixou a Assembleia de Deus, porque, segundo ele, havia mistérios que gostaria de esclarecer. A sede fica em Éden, São João de Meriti, e a seita tem templos no Paraná e até na Itália.
Ele calcula que tenha cerca de 1.000 fiéis nos 3 templos da igreja. Na seita, ninguém pode usar nada que desperte a inveja ou a cobiça dos outros irmãos. O pastor da igreja, porém, costuma usar carros caros para o seu transporte. As mulheres seguidoras da seita têm nome, mas são chamadas apenas de varoas. Não podem usar nada que provoque a cobiça e são obrigadas a vestir um roupão largo, mostrando apenas as mãos e os pés. Também não podem cortar o cabelo. Não podem sair sem comunicar ao pastor. Não podem desobedecer aos homens. Ninguém pode ler jornais, assistir à TV e nem mesmo ouvir o rádio. Só podem ler a Bíblia. Os membros que moram na igreja abandonaram suas famílias e vivem só para a religião. À noite, quase todos dormem no terraço da igreja, em colchonetes. Para não despertar a cobiça, renunciaram aos bens materiais. As proibições, que os adeptos chamam de dogmas, tem explicação com interpretações bíblicas. A seita é vista com muitas reservas por outras igrejas evangélicas. Os namoros são permitidos, mas os casais não podem sequer tocar as mãos enquanto não forem casados. O rebanho do pastor Marcos Pereira da Silva cresce entre os desesperados. A maioria dos que moram no templo é gente que diz ter deixado para trás as drogas, os vícios e uma vida marginal. Os fiéis saem todos os dias para pregações em favelas, delegacias e presídios. Marcos sabe que ali vai encontrar campo fértil para semear sua crença e conseguir novos adeptos. Há casos de presos que deixaram a cadeia e foram direto para o templo. Os fiéis fazem pregação nos presídios Milton Dias Moreira, Evaristo de Moraes e Talavera Bruce. Fim da notícia. Muito prezado professor, salve Maria. Muito obrigado por suas palavras de elogio e de incentivo ao nosso site Monfort. Que Deus lhe pague por seu apoio. Pedimos que reze sempre por nós para que Deus nos dê força neste combate em prol da Igreja Católica Apostólica Romana, única verdadeira Igreja de Cristo, tão traída nos ecumênicos dias em que infelizmente vivemos. Não é ignorado por ninguém que esse casal garotinho é protestante. Ninguém ignora também o fracasso completo desses governantes protestantes no combate à criminalidade no Rio. O massacre na prisão de Benfica é prova contundente disso. Caro professor, você me pede que se posso lhe indicar algum estudo que relacione propagação de seitas com miséria e criminalidade. Conheço um trabalho muito interessante sobre esses temas, demonstrando como o surgimento e o crescimento de seitas milenaristas se relaciona com a desestruturação de pessoas de seus ambientes naturais e familiares. Trata-se da obra de Norman Cohn, intitulada The Pursuit of the Millennium. A tradução dessa obra em português é Nas Sendas do Milênio. Vale a pena ler esse livro, pois ele explica muito do que vemos hoje em nossas megalópolis. Agradeço-lhe o envio da notícia anexada, que achei bem interessante. De vez em quando vou ao Rio dar palestras a um grupo de amigos. Seria para mim um prazer encontrá-lo um dia nessas reuniões. Para isso, envie-me, por favor, seu número de telefone para contato. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.